meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Daremos nesse vídeo continuidade à escatologia bíblica. E não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado, quando nós falamos a respeito do tribunal de Cristo, no finalzinho nós falamos que a noiva ela estava recebendo galardões para se preparar para uma comemoração especial, que era a comemoração do seu casamento, do casamento da noiva, que é a igreja, com o noivo, que é Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo, as bodas do Cordeiro. Então, as bodas do Cordeiro são justamente a festa de celebração do casamento entre a Igreja de Cristo, os crentes santos, salvos, que foram remidos no sangue do Cordeiro e que lavaram suas vestes no sangue e receberam galardões, ou seja, foram ataviados. Essa noiva foi ataviada, recebeu enfeite, se preparou para participar da celebração. E esta celebração, o Senhor Jesus, ele sempre também lembrava a respeito dela, quando estava também aqui na terra. Certa vez, quando o Senhor estava comemorando a Páscoa com os seus discípulos, ele disse que não comeria mais desta Páscoa até o momento em que ela se cumprisse novamente no reino de Deus. Ou seja, ele falava a respeito de um momento semelhante àquele de comunhão, de celebração, né, como era a Páscoa, onde eles estariam sentados à mesa, onde haveria banquete. Tudo isso o Senhor Jesus já apontava para o momento das bodas do Cordeiro, que está reservado para a Igreja de Cristo futuramente. E é um momento sem igual, será um momento sem igual. Outra vez, Jesus ele estava celebrando a ceia, a última ceia, e Jesus ele disse assim, na última ceia que ele celebrava com os apóstolos, com os discípulos, ele disse que não beberia mais do fruto da vide, do vinho, a partir daquele momento. Ele apenas voltaria a beber daquele vinho quando fosse já no reino do seu Pai, nos céus, na celebração das bodas do Cordeiro, quando ele estaria reunido mais uma vez com a sua igreja. Isso está registrado lá em Mateus 26, 29. E gostaria de iniciar, propriamente dito, o nosso tema, lá lendo com vocês, lá em Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 6, que vai falar a respeito desse momento sem igual das bodas do Cordeiro. Vai dizer assim: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória. Será um momento de muita alegria, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A sua esposa, a igreja, já recebeu o galardão, já está preparada para receber o noivo. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Só poderemos entrar neste momento de celebração com o Senhor Jesus se estivermos vestidos de linho fino, puro e resplandecente, que são as justiças dos santos. E quem é que nos justifica? É Jesus Cristo. Então, só entrará ali quem já foi justificado no sangue do Cordeiro e já limpou, purificou, embranqueceu, santificou-se, já santificou suas vestes. E disse-me, no versículo 9, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Até aqui, olha só. Então, bem-aventurado, a Bíblia diz, é aquele que participa, que é chamado a participar desse momento com o Senhor Jesus. A Bíblia diz uma parábola que o Senhor Jesus ele contou certa vez, falando que
Um rei, ele estava preparando uma celebração para o seu filho e ele mandou que convidassem muitas pessoas. E essas pessoas todas tinham suas ocupações e nenhuma pôde aceitar e presenciar e se fazer presente nessa celebração. Todos deram desculpas para não participar. E o rei mandou que convidasse a todos que estivessem nas ruas. Os seus servos poderiam convidar para vir a sua festividade, a festividade do seu filho. E no dia daquela festividade, a Bíblia diz que existia uma pessoa que estava ali com vestes inadequadas. E essa pessoa foi lançada no fogo do inferno para sempre, onde há choro, pranto e ranger de dentes. E ali aquela pessoa não foi aceita, porque é necessário que haja santificação e preparação para aquele dia. Nem todos terão o prazer de participar daquele dia. Apenas os que perseverarem na santificação na unção do Espírito Santo. Outra vez o Senhor Jesus ele contou uma parábola em que ele assemelhava o momento das bodas, né? O momento da entrada da sua igreja na sua habitação, né, celestial, com 10 virgens que estavam esperando, se preparando para uma celebração de um casamento. E é interessante que naquela época o casamento ele se fazia da seguinte maneira. Vou utilizar agora do recurso do livro do pastor Reinaldo Odilo, Jesus Cristo Voltará, em que ele fala a respeito da celebração do casamento na época do povo hebreu e como se dava aquela festa. Ele diz assim, citando o autor Matthew Henry, ele diz: era um costume que o esposo viesse com seus amigos tarde da noite à casa da esposa, onde ela o esperava com as suas damas de honra, que ao receber o aviso da chegada do esposo, deviam sair com lâmpadas nas mãos para iluminar o caminho dele até a casa, com cerimônia e formalidade, para a celebração das núpcias com grande júbilo. E aquele noivo, ele se deslocou. Primeiro, ele estabelecia o noivado, era assim que acontecia. Jesus ele fez uma comparação entre as bodas, as suas bodas, a sua celebração de casamento com a igreja e a celebração de casamento que havia na época, ali os costumes hebraicos. E nessa perspectiva, o casamento daquela época era assim: o noivo ele contratava com o pai da noiva o noivado, ele pagava o dote, ele acertava tudo, depois voltava para a casa do seu pai e ali ele preparava tudo para receber a noiva, para viverem, né, em união ali. E aquela noiva, naquele prazo, ela deveria também se preparar, se adornar e estar pronta para que a qualquer momento, quando o noivo estivesse pronto, tivesse juntado tudo que era necessário, então o noivo ele sairia da casa do pai para se encontrar com ela. Geralmente isso acontecia tarde da noite. E por isso aí é que entra a figura das 10 virgens, porque essas moças, elas viriam com a noiva. Então a noiva ela também sairia ao encontro. O noivo viria com seus amigos e é o que nós vemos na parábola de Mateus 25, quando alguém fala assim: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Esse era o amigo do noivo. E aí aquelas damas de honra, ou seja, as 10 virgens da parábola que Jesus contou, elas viriam para acompanhar a noiva e iluminar o caminho dela até chegar ao noivo. E então eles se encontrariam e caminhariam em destino da casa do noivo, que era ali onde aconteceria a festividade. E seria iluminado o caminho por aquelas lamparinas. Só que na parábola que o Senhor Jesus contou, havia uma diferença. Nem todas as virgens elas tinham o azeite para iluminar todo o caminho. 5 delas eram as imprudentes e não tinham esse azeite até chegar ao destino, né, da celebração das bodas. E aí essas virgens, elas não foram admitidas à entrada delas na celebração das bodas. Elas não puderam entrar.
E isso simboliza justamente que precisamos de preparação para estarmos presentes nesse dia. Precisamos da unção do Espírito Santo em nossas vidas, do óleo, do azeite, que também simboliza o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Precisamos disso também, para que sejamos aceitos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação, é aquilo que garante, a garantia de que nós seremos resgatados, tomados para o Senhor Jesus e faremos parte de todos essas etapas, esses projetos que o Senhor tem preparado para a sua igreja. E da mesma forma como acontecia com o casamento da época, também irá acontecer com a igreja do Senhor. A noiva, ela foi arrebatada. O Senhor Jesus, ele veio à primeira vinda, preparou tudo, deu o dote com seu sacrifício na cruz, foi para a casa do Pai. E no momento certo saiu da casa do Pai, sairá da casa do Pai, para que na metade do caminho se encontre com sua noiva, o arrebatamento da igreja. E ali eles irão juntos, de novo para a casa do Pai. É onde haverá as bodas do Cordeiro, a celebração, as festas. E é o momento que nós estamos estudando aqui. O Senhor Jesus, ele nos levou para a sua casa, a sua morada, a morada do Pai, para celebrarmos as bodas, que é o banquete, um grande banquete de celebração do casamento. É o ápice, o triunfo do plano de Cristo de salvar, de remir a igreja. Porque ali nós estaremos, a Bíblia diz, para sempre unidos com Ele. O Senhor Jesus disse que nós não deveríamos nos preocupar sem necessidades, porque no momento certo Ele prepararia lugar na morada celestial e viria nos buscar para que onde Ele estiver, nós estejamos juntos com Ele também. E esse período em que será celebrada as bodas do Cordeiro vai ter uma duração de cerca de 7 anos. E esses 7 anos, eles simbolizam o tempo que geralmente durava também as celebrações de casamento daquela época. Geralmente é sabido que duravam cerca de 7 dias, uma semana. E esses 7 anos vão representar essa semana também, onde a igreja ela vai permanecer em celebração, em gozo, em alegria indizível, indescritível, porque é isso o que Apocalipse 19 disse pra gente: regozijemo-nos, alegremo-nos, demos-lhe glória, porque será um momento de grande alegria para o povo de Deus. E ali estarão presentes os santos do Senhor, que são a esposa, a igreja de Cristo. Existem alguns irmãos que entendem que ali será a igreja, tanto os salvos do Antigo Testamento quanto os salvos do Novo Testamento. Eu tenho mais propensão a acreditar conforme o entendimento de um pastor que eu já citei no vídeo anterior, o pastor Edinaldo, que fala que haverá uma distinção também. Haverá a igreja do Senhor Jesus Cristo, os salvos que aceitaram o Novo Testamento e até os dias de hoje, e os antigos, os salvos do Antigo Testamento, pois eles serão considerados como convidados, como amigos do noivo. E isso nós vemos com a declaração de João Batista, quando ele fala que ele é o amigo do noivo e se alegra quando escuta a sua voz e quando o noivo está se alegrando com a sua noiva. E o próprio João Batista se identifica como amigo do noivo. Então, muito provavelmente, essa é a categoria em que se enquadrarão os salvos do Antigo Testamento. E a Bíblia diz também, o Senhor Jesus, certa vez, quando ele curava o servo de um centurião, depois que ele curou o servo do centurião, ele fez uma revelação interessante aos seus discípulos. Ele disse assim, que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e sentariam, tomariam lugar na mesa no reino de Deus. Então, nós sabemos que a Igreja do Senhor ela é composta por pessoas crentes, salvas, remidas no sangue de Jesus de todo o mundo. E
Pessoas de todo o mundo estarão presentes nesse momento sem igual das bodas do Cordeiro. E nós vemos isso por essa declaração que o próprio Jesus ele fez para nós. Então, ali nós participaremos com o Senhor Jesus de um momento muito especial, onde a igreja ela já terá tido a bênção sem igual de ter os seus corpos transformados à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E também poderá contemplá-lo face a face, cear com ele, se alegrar com ele. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 25, o apóstolo Paulo ele também vai falar a respeito dessa comparação que há entre as bodas do Cordeiro e o que acontece num casamento terreno entre humanos. Diz assim: vós maridos amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então aqui o apóstolo Paulo ele estava concordando também com essa similaridade de tratar o relacionamento entre homem e mulher aqui e o casamento entre a igreja e o Senhor Jesus. E aqui ele está falando claramente a respeito de Jesus e a igreja, dizendo que Jesus ele se preocupou em santificar a sua amada, a sua igreja, de purificá-la pela palavra, de remi-la para que não haja rugas, para que ela seja irrepreensível. É assim que o Senhor deseja que nós sejamos, até aquele grande dia, quando estaremos face a face com Ele. Então, gostaria de ler para finalizar, ler para os irmãos uma passagem que se encontra lá em 1 João, capítulo 3, versículo 3, versículo 2 e 3, que vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, com essa palavra eu gostaria de finalizar a nossa explanação a respeito das bodas do Cordeiro. Espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão a respeito dessa palavra e que o Senhor abençoe abundantemente a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus, amém.